Pronto, Adriana? Pronto, já está gravando. Boa tarde. Quero agradecer aqui a presença do nosso querido professor Luiz Vicente Ferreira, que aceitou o nosso convite, que veio realizar a palestra sobre a apresentação de algumas síndromes e o contexto educativo na efetividade de direitos. Quero pedir a gentileza a todos os participantes que deixem a sua câmera fechada hoje, né? Porque hoje nós teremos intérprete de Libras, então nós queremos focar a atenção de todos os participantes no professor Luiz Vicente Ferreira e na nossa intérprete. Quero cumprimentar a todos os participantes, todos os presentes aqui nessa tarde de hoje, que estão prestigiando essa maravilhosa palestra, queriam prestigiar. A comissão organizadora desse evento é a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, presidente, Dr. Marcelo Ataíde Garcia, e com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos. O nosso presidente, Dr. Gonçalo Batista Menezes, pediu desculpa que ele irá se atrasar para o início da palestra. Eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Marcelo Ataíde. Boa tarde a todos. Professor Luiz Vicente, é um prazer recebê-lo aqui em nossa casa, mesmo que de forma virtual, né? Eu agora vou iniciar aqui a leitura do seu currículo, né? E gostaria também de agradecer a nossa intérprete, a Kelly, né? Eu vou aproveitar aqui, eu vou esnobar aqui, professor, porque eu fui batizado com sinal, né? O meu sinal é Marcelo. Marcelo. E o senhor quer disponibilizar o currículo ou eu faço a leitura deste que eu tenho? Eu faço o comentário, porque tem algumas atualizações, tudo bem? Perfeito. Perfeito. Então eu vou ler aqui e depois eu peço para que o senhor faça a complementação. Pode ser? Fala só o primeiro e o último título, aí eu vou comentando depois. Perfeito. Tá ótimo então, professor. Então, professor Luiz Vicente Ferreira, licenciado em Letras, Português e Inglês pela Universidade Católica de São Paulo, neurotecnólogo, especialidade pela SBNF de São Paulo, especialista em Nutrição e Bioquímica pela FAMESP, especialista em análises clínicas, especialista em formação docente, especialista em qualidade da educação básica pelo INEAM, Washington, Estados Unidos, especialista em neuropedagogia, Faculdade Paulista, FAPES, educação e metodologia do ensino de línguas, ILAC, Toronto, Canadá, mestre em educação, formação de educadores, Unimonte, São Judas, mestre e doutor em comunicação, administração e educação, Unimarco, São Paulo, doutor em ciências sociais e educação pela PUC, São Paulo, estágios em neurociências, tecnologia e educação infantil, Califórnia, Estados Unidos, Itália, formação docente pela Universidade de Helsinki, na Finlândia, avaliador institucional do INEP, MEC, Brasília, consultor sênior da FTD, elaboração de matrizes curriculares por competência, coordenador pedagógico do Instituto Vitae Domini, professor coordenador da pós-graduação em Neuropedagogia, Unides e FAPES, Santa Catarina, professor de Teorias de Aprendizagem, Didática e Metodologia de Ensino de Línguas, assessor e tradutor intérprete do Grupo Sintaxis, proprietário do Centro de Formação Continuada, professor Luiz Vicente, professor da rede pública e privada há mais de 25 anos. Essa é uma um singelo resumo do currículo do professor Luiz Vicente. Professor, eu vou lhe pedir a gentileza de fazer as complementações que faltaram aqui no seu currículo. Por favor, professor, a palavra é sua, e aí o senhor pode conduzir a palestra a partir daí. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, Morgana,
a todos os presentes, a nossa intérprete Kelly, ao pessoal todo fantástico, né, que fica dando suporte da OAB, né, agradecer por mais esse convite, essa parceria que nós já fazemos há algum tempo, sempre trazendo alguns acréscimos, algumas contribuições aos interessados na temática, né, da diversidade, da inclusão. Então, hoje, nós vamos falar sobre algumas síndromes, um tema que é pouco estudado nas faculdades que lidam com educação. Por isso, a minha preocupação em falar, apresentar. Nós não teremos aqui um curso sobre síndromes, isso demandaria 1 ou 2 anos. Nós vamos fazer algumas apresentações de algumas síndromes, pensando no contexto educativo, na garantia de direitos, né, que essas pessoas precisam, que tenhamos um outro olhar. Do meu currículo, isso é um detalhe, né, isso, o principal é que eu sou professor. Alguns ficaram encantados, por que eu coloquei um computador? Isso daqui, na verdade, é um supercomputador, para lembrar que nós temos esse supercomputador de 1,5 kg, que é o nosso cérebro. Esse supercomputador é o nosso maior direito e a nossa maior arma, né? Então, qual a importância de se ter esse supercomputador? Em que eu posso? Tem alguém aqui tentando entrar que parece que não consegui? Deixa eu só... É um grupo todo aqui, Marcelo, que está pedindo para liberar a entrada. A entrada está liberada, professor. Então, a sala está desabilitada. Será que está o link certo? Pessoas, eu acho que é porque havia a outra palestra e aí eles entraram na outra sala. Então, pessoas, no meu Facebook está o link atualizado da palestra em que nós estamos, tá bom? Então, vamos lá. Algumas síndromes no contexto educativo. E aí, por que eu coloquei esse supercomputador? Né? Porque nós temos chama-se cérebro, e pesa apenas 1,4 kg, 1,5 kg. Outro motivo de eu colocar essa imagem chamativa, piscante, é que, para a garantia de direitos, a nossa principal arma é o amor e a nossa principal arma é a informação. Então, no mundo em que nós temos 30 milhões de informações novas bombardeando o nosso cérebro a cada minuto, a única maneira de se trabalhar contra essa pandemia de ódio e não do vírus, o vírus da desinformação, o vírus do ódio, o vírus da ignorância, o vírus do preconceito, lembrando que hoje é um dia, um marco, né, para isso, a única maneira é usarmos as luzinhas chamadas informações. O conhecimento, ele, quando foi perguntado a vários mestres, qual era a importância, o que era mais importante ter dinheiro, o que era, todos os mestres respondem que o maior joia é ter a joia do conhecimento, porque o conhecimento é mais importante que dinheiro. Você fazer uma caridade, dar uma cesta básica, você fazer uma caridade, matar a fome de uma pessoa, você mata a fome um dia, uma caridade você faz um dia. Quando você garante direitos, você evita que a fome exista. Você evita que a arrogância se prolongue. Então, o conhecimento é a maior arma. O conhecimento, ele liberta as pessoas da ignorância. Então, se há uma caridade que deva ser praticada como um direito, é a liberdade do conhecimento. Então, por isso dessa minha proposta, usar o cérebro, usar o conhecimento, usar a boa informação para livrar pessoas de serem mendigas de conhecimento como nós temos. E para isso eu vou começar com um texto de aquecimento, porque toda boa palestra a gente sempre procura fazer uma sensibilização. O ego da bolha. Era uma bolha que se achava o máximo. Ela era realmente linda,
tinha, num piscar de olhos, as cores azul, rosa, laranja e verde. Então, imagine uma bolha brilhante com todas essas cores piscando. Azul, rosa, laranja e verde. Uau! Como era gostoso ser bela e flutuar assim, como pluma pelo horizonte do azulejo do banheiro. Assim flutuando, a bolha pensou que era a melhor bolha do mundo. Melhor até que o sabonete que a produziu. Pobre e tola bolha, acabou como um sopro de vento, um triste lamento. Então, esse é um texto, uma tradução de um koan da cultura oriental. Eles chamam koan, ou seja, de que adianta ser uma bolha, tentar ser maior que o sabonete, que seu próprio criador, quando com um sopro você bate no azulejo e você vira só um lamento. Então, nosso tempo aqui na Terra é muito curto para perdermos tempo com vaidades, com coisas que não acrescentam. Então, uma outra história. Era uma vez um marinheiro náufrago que jazia em um pequeno barco, ali à deriva, ao sabor das marés, vez por outra, tendo de lutar, mantendo seu enorme barquinho incólume contra as marés, as vagas. Como ele foi parar nessa difícil situação, esse conto não nos diz. Sabemos que o pobre marinheiro contava apenas com sua embarcação, sua coragem e sua força de vontade. Assim, ele seguia mar adentro. Numa manhã, as correntes que sabem de muitas coisas, mas não nos explicam nada, só viajam, lhe trouxeram, boiando uma caixa, destroços talvez de um naufrágio, talvez a mesma origem de nosso marinheiro. Que belo presente me trouxeram as águas, pensou ele, e tratou de empregar suas escassas forças no trabalho de trazer a caixa a bordo. Era um pequeno baú de couro rústico com 3 fechaduras, muito bem trancadas, mas a curiosidade levou a engendrar, a criar um meio para abrir a caixa. Ele não arrombou, muito pelo contrário, abriu-a de forma natural, como se tivesse a chave, mas esse meio não revelou a ninguém. Que grata surpresa teve ao vislumbrar o conteúdo. Não é que dentro dela, para sua felicidade, havia tudo de que ele necessitava para prosseguir sua jornada e chegar ao seu objetivo? Havia comida, bebida, tanto para o seu corpo como para o seu espírito, além de muitos livros, com o conhecimento e a experiência de que ele tanto carecia. Havia ainda velas e fósforos, um tesouro muito precioso, joias de ouro e prata, um belíssimo corte de seda e vários outros objetos. Então, uma caixa com 3 feixes, comida, bebida, joias e livros. No entanto, o mais curioso é que dentro da caixa ele encontrou um par de remos que se adaptavam perfeitamente ao seu barquinho. O pobre homem, que nada tinha e estava condenado à morte, ao perecimento, era só contentamento diante da divina providência que o salvara. Seguiu então sua viagem pelo mar, após ter alimentado o seu corpo, alimentado a sua alma, ter bebido do vinho que a caixa presenteara e ter se reconfortado com a sorte que lhe havia sido reservada. Com a seda, um pano tão caro, ele improvisou uma vela para o barquinho. Os remos lhe serviam de impulso nos dias de calmaria.
À noite, com as velas acesas, a leitura era sua companheira. As joias, que tanto as pessoas valorizam, essas de nada lhe serviam no mar. Estranhamente, após ter a posse daquela caixa, as vagas, as marés, os maremotos que o açoitavam diariamente nunca mais o importunaram. Ele viajou milhares e milhares de quilômetros, conheceu terras distantes, novos portos, novos povos, novas línguas, e tornou-se um homem muito sábio, apesar da sua origem humilde. Aquela caixa que um dia a maré lhe trouxe foi sempre a sua companheira vital, até que um dia ele chegou a uma ilha repleta de pessoas cultas, educadas, que o acolheram hospitaleiramente. A sociedade da tecnologia, da internet de hoje, né? Uma comissão de doutos senhores veio recepcionar o viajante, o estrangeiro, a pessoa diferente, que chegava não se sabia de que terras, a fim de conhecer suas histórias, suas aventuras e seus ensinamentos. Aqueles sábios tinham ganância pelo conhecimento e não admitiam que alguém soubesse mais do que eles. Que trazes nessa caixa, nobre viajante? Foi a primeira coisa que perguntaram os anciões ao marinheiro maltrapilho. Ele nunca fora de muitas palavras, achou por bem mostrá-la para que todos pudessem ver por si próprios. Abaixou-se e, com grande esforço, abriu os 3 grandes fechos e mostrou todo o interior da caixa. Os bens que lhe eram, lhe tinham servido, qual não foi o espanto dos homens ao ver que aquele vagabundo dos mares portava tão preciosos objetos. Possuídos por sua ganância, condenaram-no a entregar todos os seus bens como pagamento da fiança para obter de novo a liberdade e sair daquele porto. Alegavam que naquela terra era crime dos mais graves pessoas de castas baixas, pessoas humildes, terem objetos de valor, pois do ponto de vista deles, daquela cultura aparentemente tão desenvolvida, em certos aspectos, mas tão embotada como em outros, como a nossa hoje, tão desenvolvida em tecnologias e tão mesquinha no lado humano. Aquilo só poderia ser produto de furto ou roubo. Pensou o marinheiro, então, que mais preciosa do que seus bens era a sua vida e a sua liberdade. Por isso, entregou toda a sua riqueza em troca da liberdade e seguiu por terra em direção às montanhas, continuar vivendo e buscar sempre algo que agrega. Num íngreme e tortuoso caminho, pensava no que deixara para trás: o seu barco, a vela com remo, os remos, seus livros, sua caixa e suas joias. Das joias, jamais sentiu saudades, pois nunca tinham tido serventia, nunca serviram para nada. Já as lembranças das aventuras, dos lugares que conhecera, das coisas que aprendera, graças à companhia de uma caixa que um dia a maré lhe trouxe, em especial seus livros, o conhecimento, isso lhe fez muita falta. E todas as noites, com saudade, ele pensava na caixa, sem deixá-la seguir seu caminho, né? Sem deixar de seguir seu caminho, aproveitando e desfrutando de cada curva, de cada pedra na estrada, de cada árvore, de cada pássaro, do céu, da vida.
a única e verdadeira bagagem que carregou por todas as estradas foi a sabedoria, pois essa não pesa, não pode ser levada em uma caixa e não está à disposição de quem a cobiça. Esse texto é de um publicitário chamado Ricardo Cagliardi, que ele fez como uma declaração de amor a uma pessoa, e eu penso que ele queria que ela fizesse uma reflexão sobre os verdadeiros valores que precisamos comungar, o conhecimento, o valor à vida, e deixarmos as coisas fúteis de lado. Então, assim eu abro a nossa palestra, a nossa formação, né, sobre as síndromes. Nós estamos acostumados a falarmos de pessoas com deficiências, pessoas portadoras de deficiência, pessoas deficientes, e temos N rótulos. E isso não ajuda, às vezes, né? Porque com a evolução do termo, temos hoje o deficiente físico, o deficiente múltiplo, o deficiente auditivo, deficiente visual, e achamos que o mundo das pessoas que precisam da nossa visão inclusiva se resume a essas deficiências. Deficiência intelectual, física, motora, auditiva e por aí vai. Como eu disser, física, auditiva, visual, mental, múltipla. Mas será que essas pessoas são a minoria? Porque nós escutamos, a minoria, as minorias falam, as minorias mulheres. Mas espera aí, nós temos mais mulheres que homens no Brasil, como pode ser uma minoria? As minorias de inclusão. Mas espera aí, que minoria é essa que responde por 24% da nossa população? Ou seja, de cada 10 pessoas que você conheça, ou de 10 pessoas na sua família, pelo menos 2 são deficientes. Então, não é algo que é uma exceção. Precisamos repensar esse olhar inclusivo e tomar cuidado com essa palavra minorias. Então, infelizmente, nós não temos ainda o IBGE de 2020, porque ele foi prorrogado, né? 2021 também não tivemos e talvez não tenhamos. Então, as informações que nós temos é do censo de 2010. Nós temos um número de deficientes visuais com alguma dificuldade, deficientes motores, auditivos e intelectuais. E aí chegamos às pessoas com transtornos, síndromes, dificuldades, defasagens, um mundo de nomes para a mesma coisa, inclusão. Síndrome, transtorno, defasagem, dificuldade. E aí falamos de TDA, TDAH, hiperatividade. Mas existe um outro grupo que é pouco comentado e que existe. E tem um número também expressivo. São as pessoas que eles dizem terem doenças genéticas. E não existem doenças genéticas nesse caso. São as síndromes, ou pessoas que apresentam sinais, sintomas. E essas síndromes pouco são estudadas nos cursos de pedagogia. Curiosamente, as pessoas que fazem psicopedagogia, alguns cursos EAD de 4 meses, agora virou festa fazer faculdade pós em 4 meses, porque as pessoas estão em busca do papel e não da sabedoria. E com isso, quem sai perdendo? As crianças que estão na sociedade, sendo entregues a pessoas que não têm o preparo para lidar com o seu direito à aprendizagem, o seu direito a terem as suas necessidades atendidas. Então, eu quero falar especificamente hoje das pessoas que têm síndromes, as quais pouco são estudadas ou quase nunca são estudadas nos cursos de pedagogia, psicopedagogia, ou seja, um curso em que a pessoa deveria ter esse maior conhecimento,
alguns médicos neurologistas têm alguma formação, mas e o que eu ganho com isso? E para que eu preciso saber disso? Porque todo mundo hoje coloca todas as síndromes num único balaio, o balaio do autismo. Tudo é autismo. E nós precisamos separar algumas coisas. Algumas síndromes não têm quaisquer semelhanças ou quaisquer tratamentos, quaisquer intervenções educativas como o autismo. Então, um exemplo é a síndrome de Tourette, ou Tourette, como alguns falam. Síndrome de Down, que é conhecida. Síndrome de Patau. Síndrome de Williams. Síndrome de Rett, que agora passou a ser autismo. Síndrome de Cri-du-Chat, que é aquela síndrome que as crianças têm a respiração como a do gato. Síndrome de Cornelia-Lange. Síndrome de Lennox-Gastaut. Síndrome de Sturge-Weber. Síndrome de Engelmann, ou Engelmann, como queiram. Síndrome de Munchausen. Ah, mas eu nunca ouvi falar, isso não existe. Eu lidei com uma pessoa com síndrome de Munchausen, e a Munchausen existem mais do que vocês possam pensar. O que é a síndrome de Munchausen, por exemplo? São aquelas mães que inventam doenças para os filhos e compram medicamentos e dizem, o meu filho tem tal doença. Ela inventa. E às vezes ela deixa a criança doente de verdade, por quê? É um problema psíquico dela, em que ela tem a necessidade de cuidar do filho, e para isso ela quer que o filho esteja doente. Isso é uma. Engelmann lembra anjo, né? Um rosto que parece o de um anjo. Então, acrescentamos aí o espectro autista, a deficiência intelectual, a obesidade infantil e na adolescência, novamente a síndrome de Down, a síndrome de Usher, nossa, nunca ouvi falar, esclerose tuberosa, síndrome de Tybee, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Hutchins, síndrome do X frágil, que existe bastante aqui na Baixada Santista, as epilepsias, as paralisias, a síndrome de Duchenne. Vejam que só aqui já existem mais de 10. Então, existe em nossa Baixada Santista, de nosso 1.900.000 pessoas, nós temos pelo menos 300.000 pessoas que necessitam de algum olhar para a inclusão. E dessas nós temos mais 10% que fazem parte de um universo chamado síndrome. São essas síndromes que falei, e que pouco nós temos conhecimento, como a síndrome de Tourette, que as pessoas acham que isso é um fricote, são aquelas pessoas que têm aqueles tiques motores, são uma síndrome neurológica. A síndrome de Prader-Willi. Luiz, mas eu não estou vendo. As pessoas querem olhar no rosto e encontrar um rótulo dizendo, olha, eu sou Prader-Willi. Isso não existe. Essas duas pessoas têm síndrome de Prader-Willi. Síndrome de Engelmann, ou Engelmann, parece um anjo, olha lá. São lindas, mas elas têm uma síndrome. Elas sempre estão sorrindo. E isso é uma síndrome. E aí você precisa ter o quê? Uma formação apropriada, um estudo apropriado para dizer, não, isso é invenção da sua cabeça, essa mãe é maluca. Porque as pessoas, por não estudarem, agora olhem com mais cautela o rosto dessa menina e você verá que esse riso não é forçado, é um riso fixo. Esse riso que fica sempre contínuo é a síndrome de Engelmann. A síndrome do X frágil. Os dois meninos têm as características específicas, olhem lá. As orelhas, a dimensão do crânio, mas se vocês olharem os dois abaixo, eles não parecem ter a síndrome do X frágil. A síndrome de Klinefelter, que vai afetar particularmente meninos, que você vai olhar, é apenas uma criança aparentemente obesa, mas ela tem os testículos reduzidos, ela tem um sério comprometimento intelectual. Então, essa síndrome afeta os meninos. Existe também a síndrome de Turner, que afeta as meninas e que tem uma vida curta. Temos a síndrome de Cruzon. Esse menino
E aí ele fez várias cirurgias. Hoje esse menino, você não percebe que ele tem a síndrome de Crouzon. A síndrome de progéria, nós temos muitos casos de progéria, aqui é um caso bem extremado nos Estados Unidos, mas isso é progéria. Então, vamos conhecer um pouquinho essas síndromes, porque, Luiz, mas você vai aprofundar como eu diagnostico? Não. Esse é o papel de um neuro, esse é o papel de uma equipe multiprofissional, então precisamos de multiprofissionais. Qual o seu papel aqui hoje? O meu papel é trazer esse assunto à tona, porque avançamos na discussão de inclusão de deficiências, mas precisamos agora avançar na discussão dos direitos das pessoas que têm síndromes, as quais são pouco conhecidas, pouco estudadas. E então, o meu papel aqui é trazer uma informação, trazer algum conhecimento. Você vai falar de todas? Impossível. Existem só na nossa baixada aqui um número expressivo, pelo menos 30. E cada criança tem a sua particularidade, tem comorbidade com outras síndromes. Cada criança precisa ter o seu direito específico, alimentação específica, cuidados específicos, educação. Então, eu vou focar em trazer as síndromes existentes, algumas ideias ligadas à educação, condução, e qual o meu olhar? O que eu devo ter para não, se eu não posso ajudar, não atrapalhar o direito dessas crianças? Então, a síndrome que nós conhecemos bastante, que agora pertence ao espectro do grupo autista, síndrome de Rett, né? 70% a 85% das pessoas desse grupo têm a forma clássica, né? É uma atrofia cerebral. Ela evolui, os tratamentos, né, são vários, você precisa de um terapeuta, uma equipe multidisciplinar. O prognóstico tem que ser sempre com um médico, né, especialista na área neurológica, e ela passa por alguns estágios, né? Um estágio de estagnação, de 6 a 18 meses, depois um estágio destrutivo, que é de 1 a 3 anos, um período que estaciona e um outro que algumas deteriorações físicas, embora muitos do espectro de Rett tenham uma inteligência fantástica. Então, nós temos estereótipos aí, né? A síndrome de Down, que é um acidente genético, né, a trissomia do cromossomo 21. E aí os cuidados que eu preciso ter. As pessoas do grupo Down, elas têm um cérebro que tem uma facilidade de se colocar no lugar do outro. É por isso que se diz que o síndrome de Down tem um cromossomo a mais, o do amor. E com isso, é esse o canal de aprendizagem do síndrome de Down. Usar a dança, a arte, a música, as diferentes linguagens para que ele cresça e evolua. Muitos deles se inserem no mercado de trabalho na área, principalmente ligada aos restaurantes. Então, alguns estão hoje fazendo faculdade de gastronomia e são excelentes gastrônomos, porque eles têm uma sensibilidade tátil muito grande. Então, é isso que nós precisamos. Mais do que o nosso olhar de julgar, o nosso olhar de fazer o decreto final, nós precisamos pensar em como garantir o direito deles ao acesso a uma educação de qualidade, a uma sobrevida, a uma qualidade de vida excelente. Então, falei do Rett, que pertence hoje ao espectro autista, alguns têm uma parte emocional muito forte e um aprendizado muito rápido, mas ele tem algumas questões físicas que precisam de cuidado, né? Depois do Down, esses são os conhecidos. E aí, as síndromes raras, que não são raras. A síndrome do X frágil, que é uma
algo ligado ao cromossomo X. Eles têm uma boa orientação espacial, uma boa capacidade visual, mas eles vão ter distúrbios de atenção, distúrbios de fala, fala repetida, hiperatividade, alguns casos de agressividade, dificuldade de manter-se no assunto. Então, eles precisam de um tratamento médico, sim, de reposição da proteína FMRP. E ela é mais evidente em meninos, né? Quando em meninas o sinal é mais fraco, aparentam pessoas tímidas. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que têm essas síndromes e por não terem tido um diagnóstico cedo, né, precoce, elas são colocadas num grupo como deficiência intelectual. E aí está o perigo, porque elas deixam de ter o seu direito a se desenvolverem, a terem os seus potenciais demonstrados no mundo hoje. A síndrome de Angelman é uma deleção genética do cromossomo 15, e aí eles vão ter como característica um atraso motor, andam desequilibrados, é aquela criança que tem um rosto sempre sorrindo, um anjo, mas ela tem um andar desequilibrado, com pernas afastadas, rígidas, né? Uma característica deles, né, do comportamento de aprendizagem, eles têm uma natureza afetiva, o riso frequente, um sono difícil, dificuldades de aprendizado que vai piorando de acordo com o número de crises epiléticas que alguns têm, são hiperativos, têm dificuldade com a linguagem e eles conseguem compreender melhor do que se expressarem melhor. Então, eles são capazes de aprender sinais, libras, e usá-los para expressão como linguagem. Então, algumas pessoas colocam um rótulo. Ah, essa criança é surda. E ela não é surda, na verdade, ela é Engelman ou Angelman. Outro item que nós temos bastante aqui no litoral é a síndrome de Proteus, que é também algo congênito e afeta logo, ela vai atingir logo no embrião, na formação do embrião. Então, há um crescimento exagerado, às vezes, da pele, tumores, lipomas, hiperplasias, há sempre algo maior. Há uma escoliose, que tem a ver com a coluna, então sempre há algo que aparenta anormal. E aí eles têm uma deficiência intelectual leve, com alguns déficits cognitivos, né, alguns atrasos. Eles precisam de um atendimento multidisciplinar, um suporte psicológico, porque as pessoas enxergam com uma aparência feia, uma aparência diferente, e aí essas transformações, esses lipomas, essas protuberâncias que às vezes aparecem, eles acabam sendo julgados e acabam sendo apelidados como monstros e outras coisas mais. Por isso que eles precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Em seguida, nós temos a síndrome de Turner, né? Que ela afeta especialmente os indivíduos do sexo feminino. É uma questão do cromossomo eucariótipo, né? 45XXD. Essas pessoas são meninas de baixa estatura, 1,5 m, e ela tem algumas características físicas, mas nada que você, no primeiro olhar, você já perceba. Por isso, da importância de se ter, a garantir o atendimento precoce dessas crianças. Elas são diferentes. Em decorrência dessa disgenesia ovariana, elas têm uma falha na produção de estrógenos, hormônios, então elas terão falhas no crescimento e o prognóstico é de uma esperança de vida média normal, com anomalias cardíacas, principalmente da aorta, né, do coração, e apesar de uma inteligência normal ou até acima da média, então, a síndrome de Turner, inteligência normal até acima da média, essas crianças podem apresentar dificuldades de aprendizagem no cálculo matemático,
na questão espacial, coordenação motora fina. Então, o que você quer dizer? Cada caso é único, por isso que eu preciso saber com qual síndrome estou lidando, para saber com quais profissionais eu posso contar, e a partir daí planejar intervenções que garantam a melhoria da qualidade de vida e do aprendizado dessas crianças. Vamos falar mais uma, a síndrome de West. A síndrome de West, que é uma tríade de sinais eletroencefalográficos, né, atraso no desenvolvimento e alguns espasmos, né? Em geral, essa criança tem uma falha no hormônio ACTH, que é produzido aqui. É o hormônio adrenocorticotrófico, né? Então, essas crianças têm convulsões. Ah, tem epilepsia. Não, não é epilepsia, é síndrome de West. As convulsões são de difícil controle. Essa criança pode chegar a ter 100 convulsões por dia. Então, 100 convulsões num dia não é epilepsia. É uma síndrome chamada síndrome de West e é provocado por um hormônio, né, ACTH, que é muito intenso nessas crianças. Quase sempre elas têm uma perda neuropsíquica, elas têm uma dependência muito precoce, né? Precisam de uma intervenção médica muito cedo, mas elas precisam também ter o direito a ter contato e aprendizagem com o mundo. Depois nós vamos ter a síndrome de Weber, né? Que ela é uma malformação congênita na 28ª semana de gestação, precisa de um acompanhamento clínico psicológico para tratar dos hematomas, ela traz uma deficiência intelectual que pode ocorrer devido aos ela vai ter hemangiomas faciais, né? Essa síndrome, ela tem um tratamento com compressas elásticas para evitar o crescimento desproporcional. E você precisa sempre fazer ressonâncias, ter um acompanhamento. Então, ela é basicamente, gente, uma doença do sistema nervoso, não, do sistema venoso, das veias, em que você vai ter uma assimetria, né, da cabeça, gigantismo, manchas roxas, hematomas, a visão e um ligeiro atraso do desenvolvimento intelectual. Então, embora ela tenha aqueles hemangiomas, hematomas, a parte venosa, mas ela tem um cérebro que aprende e que precisa de estímulos. E por que você está trazendo à luz essas síndromes? Porque essas crianças, normalmente, não vão ser do conhecimento da sociedade, não terão acesso a uma escola, não terão acesso aos benefícios da ciência moderna, da medicina de ponta, porque, em geral, essas crianças ficarão em seus lares, escondidos pela ignorância ou dos pais ou da sociedade, serão vítimas de preconceito e exclusão, e o que é pior, quando levadas a uma escola, a pessoa que lá está, não por culpa dela, jamais ouve falar sobre o assunto ou teve qualquer treinamento a esse respeito. A síndrome de Klinefelter, é a síndrome que afeta os meninos e é uma das características dele, né, que é tratar com testosterona. Eles têm um corpo grande, os testículos são pequenos e os membros reprodutores são muito pequenos. Então, olhando a pessoa vestida, você não detecta quaisquer problemas. Você apenas nota um menino obeso. Mas esse menino obeso, às vezes, ele esconde a síndrome de Klinefelter. Então, em alguns estudos, eles têm alguns comportamentos antissociais, evitam compartilhar banheiros, porque eles percebem que eles são diferentes nas suas genitálias, em outras partes do corpo, mas eles têm uma boa adaptação social ao trabalho. Uma outra característica, eles têm um déficit auditivo.
Eles costumam ter infecções respiratórias desde a infância, algumas doenças autoimunes e diabetes, né? O diabetes comum, diabetes mellitus, né? Que nós chamamos. A síndrome de Prader-Willi é uma anomalia também do cromossomo 15 e vai haver um atraso global do desenvolvimento com menos de 6 anos, um atraso intelectual da aprendizagem, e aí eles vão ter algumas manias. Então, as manias com crianças mais velhas, hiperfagia, comer demais, roubar comida, obsessão por comida, comportamentos de birra, crises de violência, comportamentos obsessivos, compulsivos, discussão, rigidez. Infelizmente, para essas crianças com Prader-Willi, nenhum moderador de apetite, um estimulador da saciedade, funciona nessa síndrome. Então, algumas pessoas têm essa síndrome e não sabem, comem compulsivamente. E aí, nesse caso, né, é manter uma dieta com baixos teores de calorias e reduzir ao máximo o acesso à comida dessas crianças e dessas pessoas. Então, aí a famosa obesidade, que não é aquela obesidade que nós temos porque temos o olho gordo e comemos demais, né? Algo do mundo moderno. Temos alimentos em excesso. Aqui, no caso, trata-se de uma anomalia cromossômica em que a pessoa tem essa necessidade. Então, essa obesidade é o que normalmente leva essa pessoa à morte. Elas têm hipertensão, dificuldade de respirar, diabetes e outros problemas graves. Então, isso é uma deleção, né, de um cromossomo, uma anomalia, mas, no geral, ela, se tratarmos, cuidarmos dessa obesidade mórbida, que não se trata só de uma obesidade por vontade de comer, é algo genético, vocês viram ali, que eu disse que só medicamento não funciona, ela precisa de controle, ela conseguirá ter uma vida, uma qualidade de vida, aprender normal. Então, precisamos repensar as genéticas, né, no plural, as dificuldades, e aí qual é o nosso papel enquanto educadores, enquanto pessoas que paramos aqui para ouvir essa palestra sobre síndromes que pareciam ser raras e não são raras, elas apenas são encaradas todas como autismo ou deficiente físico ou surdo, e na verdade há uma especificidade de pelo menos 30 síndromes existentes, comuns e correntes na nossa vida, no nosso entorno. Então, qual o nosso papel? Como nós poderíamos ajudar essas crianças? Então, começando a diferenciar independência de autonomia. Independência é quando você tem a capacidade de realizar as suas atividades cotidianas sem o auxílio. Então, nosso primeiro passo com essas crianças é ajudá-las a adquirir a independência. Ela fazer as suas tarefas cotidianas, então, suas necessidades, alimentação, autocuidado, higiene, sem o auxílio de alguém. Então, mais do que ensinar português, matemática e inglês, eu preciso dar a essa pessoa a independência. Elas não terão papai e mamãe a vida inteira. No segundo momento, eu preciso garantir a elas autonomia, que elas aprenderem a gerir a própria vida e tomar suas decisões. Então, no caso, um síndrome de Down, ele aprender a cuidar da higiene do próprio corpo. E aí, porque se deixar o síndrome de Down, eles adoram comer bastante, eles vão comer muito lá. Ele precisa ter independência, cuidar do cabelo, dos olhos, da higiene, da limpeza, da alimentação, do sono. E aí, autonomia. Eles tomarem conta da própria vida e tomarem suas decisões. Olha, eu aprendi, tive muitas oficinas de arte na escola, mas eu quero trabalhar com gastronomia. Então, eles terem autonomia. E aí, quem sabe, abrirem
o seu restaurante ou trabalharem para algum restaurante e terem a sua independência com autonomia. Então, precisamos pensar nisso. Quaisquer educação, né, quaisquer tipos de educação que não pense na independência e autonomia é mera integração. Inclusão é garantir independência, garantir autonomia. Num outro ponto importante, para falarmos de síndromes de inclusão, precisamos trabalhar com a família. Normalmente, a escola quer que a família resolva o problema, a família quer que a escola resolva o problema. Na verdade, os dois precisam compartilhar essas responsabilidades. A escola no sentido de pesquisar, estudar, dar suporte. A família no sentido de garantir o apoio em casa às atividades que foram propostas pelos terapeutas e os outros profissionais para que essa criança, em conjunto, tenha uma melhoria. Então, quando se fala em inclusão, em síndromes, precisamos do afeto, do estímulo, o estímulo ao raciocínio, à autoestima, ao trabalho com autonomia. O afeto para querer estudar, o afeto nos relacionamentos e ter um modelo de inteligência emocional. Então, a base de um ser humano com síndromes ter uma qualidade de vida, a base está no afeto e no estímulo. Como se trabalha a autonomia dessas crianças? Essa autonomia e independência deve ser começada em casa. Essa é a parte da família, estimulando a fazer pequenas tarefas, como a higiene de um ambiente, com a roupa, cuidar de um animal, de uma janela, olhar-se no espelho, por ter a sua percepção da sua própria beleza, cuidar da própria roupa, desenvolver praxia ao limpar objetos, ao fazer os serviços domésticos, eles terão uma rotina em que desenvolverão habilidades, praxias. E por que você está falando isso? Porque alguns pais, quando têm alguma criança com alguma deficiência ou com alguma síndrome, ele quer hiperproteger numa bolha do mundo, quando ele deveria estimular, oferecer, aprimorar outras habilidades. Exemplo, eu sempre falo que toda criança que tem uma deficiência, ela tem algum ponto de eficiência. Então, algumas pessoas que são síndrome de Down têm a sua deficiência, com certeza, mas elas têm algum ponto de eficiência. Algumas são artistas, algumas são pintoras, outras são fantásticas gastrônomos. Então, ao invés de focar no problema, tanto a escola quanto a família, precisamos focar nas soluções. E essas soluções são os pontos fortes que ela tem. O que a natureza deu a ela como pontos fortes que facilitam a independência e a autonomia. Outra parte seria desenvolver a funcionalidade, com base na vida diária, cotidiana. Trabalhar as fobias dessas crianças e das famílias. Agorafobia, medo de altura, aerofobia, claustrofobias, fotofobias, porque, em geral, essas fobias que essas crianças trazem são frutos deixados dos pais e das mães. Com a família, trabalhar os valores familiares, porque quando você trabalha essas habilidades na família, você melhora o ambiente para que essas crianças tenham um acolhimento melhor. Então, os 30 valores familiares importantes que a psicologia hoje fala: solidariedade, respeito, tolerância, resiliência, honestidade, coragem, responsabilidade, gratidão, bondade, confiança, justiça, liberdade, compaixão, convicção, modéstia, humildade, paciência, disciplina,
perdão, independência, lealdade, altruísmo, compromisso, perseverança, autocontrole, amizade, curiosidade, paixão e amor. Então, essas são as 30 habilidades que nós precisamos desenvolver em nós, na família, na escola, para que essas crianças tenham um espaço de acolhimento adequado. Num outro ponto, é importante garantir que cada uma delas tem o seu plano de atendimento educacional especializado. Então, uma coisa é passar por um médico, e aí vai ao médico, ele dá um laudo. Essas crianças, na verdade, precisam de um CIF. CIF. O CIF é um documento que é o Código Internacional de Funcionalidades. Lá não vai dizer qual é o problema. Lá, o médico, ele vai abrir um livro chamado CIF e ele vai colocar no papel todas as habilidades que podem ou não ser trabalhada e desenvolvida no corpo, no social, no emocional, intelectual com essa criança. Então, seria uma carta de como aquele cérebro funciona. Então, mais do que laudos, nós precisamos lutar para garantir a efetividade do direito do CIF, Código Internacional de Funcionalidade. Com o Código Internacional de Funcionalidade, mas o médico não conhece, não sabe, ele vai estudar, procura ver. E por que isso muitos não gostam? Porque isso dá trabalho. Tem de estudar a criança, entender a criança para dizer para os demais profissionais, já que ele é o profissional mais importante, o médico, ele vai estudar essa criança e vai fazer um relatório consistente para orientar os demais profissionais, a família, o professor, como conduzir. Então, num plano de atendimento educacional dessa criança, eu teria de ter um objetivo do plano, como eu organizo o atendimento, quais serão as atividades que eu vou desenvolver, quantas vezes por semana, quais os materiais que serão produzidos. Isso é importante, para eu ter tudo planejado. A seleção desses materiais, as parcerias, em que momento eu precisarei de um fono, fisioterapeuta. Veja, efetividade de direitos para as síndromes requer uma equipe multiprofissional, não apenas a família e a escola. Profissionais envolvidos, a interlocução com a família e avaliar sempre esse plano. Está dando certo? Funciona? Outro ponto que na área neurológica eu julgo ser importante, como cada criança, independente da sua síndrome ou da sua deficiência, ela é um cérebro, portanto um órgão plástico que se adapta facilmente, o nosso principal papel como educadores ou como psicopedagogos ou como pessoas que farão intervenção é conhecer as funções executivas superiores, o que nos torna humanos. Treinar a capacidade de planejamento, planejar e executar. Olha, você vai comer, vamos planejar isso daí? Em quanto tempo? E o que eu faço agora? Treinar a habilidade do planejamento. A outra função, a flexibilidade cognitiva, mudar o foco, considerar outras. Não, mas e se? O se é muito difícil para um cérebro que tem deficiência intelectual. A capacidade de se adaptar. Treinar a memória de trabalho, manter uma informação na mente, transformá-la e usá-la. O treino da memória. Então, memória não é só guardar informação, é reter e saber usá-la. Então, usar jogos para treinar a memória, situações dinâmicas para desenvolver a flexibilidade, situações do cotidiano para lá treinar o planejamento, executar e reorganizar. Precisamos para aprender também da atenção. Então, treinar a atenção, não se distrair, treinar para o que é importante. Treinar o controle inibitório. O que é isso? O comportamento.
Ah, essa criança grita. Não, ela precisa aprender em que momento ela pode gritar ou não, que momento ela pode... Isso é controle inibitório. Nós, adultos e nós, pessoas que não temos algumas síndromes, nós temos o controle inibitório. Mas nas crianças com deficiências ou síndromes, isso às vezes não está desenvolvido. Então, precisamos desenvolver o controle inibitório para controlar o próprio comportamento, autocontrole. Privação de comportamentos inadequados. Aprender a se monitorar, ou seja, a metacognição, que é a habilidade que não só as pessoas deficientes, as crianças com síndromes, nós precisamos de metacognição. O que é metacognição? A capacidade de monitorar o próprio pensamento, a própria aprendizagem. Então, pensando na saúde em primeiro lugar, desenvolvendo a funcionalidade global, autonomia e independência, vamos desenvolver as competências cognitivas, de que falei, trabalhar o humor, a motivação, treinar a mobilidade. Quando nós falamos de mobilidade, é a marcha, capacidade de se locomover, mas também a continência dos esfíncteres, né? Para xixi, cocô. E aí chegaremos à meta da comunicação. Como eu vou tentar comunicar algo visual para, por exemplo, um surdo cego? Como eu vou comunicar algo auditivo para alguém que é surdo? Como eu vou comunicar algo de fala para alguém que não fala, nas síndromes que nós tivemos? Então, aí eu tenho um cronograma de como fazer uma intervenção. Saúde, funcionalidade, autonomia, independência, competências executivas superiores, cognição, humor, mobilidade, comunicação. Então, veja que isso não é para qualquer professor, isso requer formação, isso requer treino. E para cada síndrome, você precisa fazer esse mapeamento de o que e como fazer. Então, relembrando, que autonomia é a capacidade individual de decisão sobre as ações. Significa a capacidade de decidir. Independência é a capacidade de realizar algo sem a ajuda dos outros. Então, autonomia e independência. E aí, Luiz, e como nós vamos garantir acessibilidade, mobilidade? Depende do nível de desenvolvimento civilizatório, depende da civilização da sociedade. Em San Antônio, no Texas, existe o Morgan's Wonderland, um parque de diversão que foi todo produzido para atender todas as deficiências conhecidas. Então, veja aí, uma criança com paralisia cerebral, paralisia múltipla, né? Ela tem múltiplas deficiências, se balançando com a cadeira de roda, num balancê como quaisquer outras. Aqui eu tenho uma criança com paralisia cerebral, se divertindo muito, tendo um momento de direito a ser feliz num carrossel no Wonderland. Aqui o nosso amiguinho, né, na cadeira de roda e no balancê. Aqui, crianças com deficiência física e deficiências mais diversas, tendo a oportunidade de andar num trenzinho, e esse trenzinho eles têm toda a explicação em libras, tem a explicação tátil, eles têm toda a acessibilidade garantida. Ah, mas isso só existe nos Estados Unidos. Pasmem, o Brasil tem excelentes experiências, como, por exemplo, academias inclusivas, aqui na nossa região. O que eu não posso perder de vista é que, isso não é importante. É importante porque nós levamos quase 40, 50 anos na luta para a garantia desses direitos, e com essa onda do ódio que nós estamos vivendo no planeta, com tanta informação, as pessoas estão querendo negar esses direitos, estão querendo atropelar esses direitos, e ao invés de avançarmos enquanto civilização,
avançarmos em pesquisas, tanto na área biomédica quanto pesquisas educacionais. As pessoas querem passar por cima do direito garantido na Constituição em 88, o outro avanço em 89, o outro avanço em 90, o avanço de 94, o avanço de 2000, 2004 e 2015, que foi o estatuto, né, que nós tivemos. A pandemia, como o Arthur bem disse ali, ele mostrou muitas coisas. A pandemia trouxe, desmascarou essas pessoas que são do ódio e que se mascaravam de santas. Então, a pandemia trouxe uma coisa boa. Todo mundo hoje mostra o que é. Tirou a máscara. Mas a pandemia também trouxe um outro ponto, de como todos nós somos deficientes em tecnologia e como todos nós tivemos que fazer alguma adaptação em nossas vidas, alguma adaptação em nossas maneiras de comunicação, em nosso trabalho. O planeta todo tornou-se deficiente e precisou de inclusão e precisou de tecnologia assistiva. Olha que interessante. Então, isso é para pensarmos. Por que o Criador permitiu isso? Porque o Criador quer que essas pessoas existam e porque permitiu a própria pandemia. Então, quem foi afetado com a pandemia e quem é afetado no mundo da inclusão? Essa inclusão afeta a pobreza. Pobreza e deficiência, infelizmente, acabam não liberando os direitos. Porque o deficiente, que é pobre, ele tem a negação de oportunidades para se desenvolver como ser humano, tanto economicamente quanto no social. Ele vai ter déficits de direitos a frequentar os bens culturais, sociais, econômicos. Essa deficiência, junto com a pobreza, o torna vulnerável a doenças. E aí ele tem reduzida tomada de decisão, negação dos direitos políticos e civis, e ele acaba sendo excluído, cultural, social e marginalizado. Surge o estigma. Traduzindo, eu tenho um amigo que ele tem filhos deficientes, mas todos falam inglês, todos estão a caminho de uma faculdade, o outro teve todas as habilidades, todos os pontos fortes desenvolvidos. A minha pergunta é, e esse direito atinge aquela criança que está lá num quartinho, que mora com outros 9 irmãos, em que a avó o sustenta com salário mínimo? Então, em geral, a deficiência, ela só é escancarante quando você tem a pobreza ao lado. Para quem tenha dinheiro, ele pode ter filhos deficientes, mas ele terá acesso aos médicos, ele lutará por meio do direito a conquistar esse direito para os seus filhos. E da nossa parte, que falamos de sermos caridosos, humanos, solidários, nós precisamos fazer com que esses direitos sejam garantidos para essas crianças que não têm voz, não têm vez, não tem quem as defenda. Ah, mas é o pai e a mãe. O pai e a mãe, às vezes, também é uma pessoa que está marginalizada e ignorante. Então, nós precisamos ser a voz dessas que não têm voz, para que elas possam trazer o seu recado. Então, nós tivemos um Beethoven que era surdo, e, no entanto, ele trouxe o seu recado, as 9 sinfonias. Cada criança, cada ser humano, com deficiência ou não, cada pessoa com síndrome ou não, por algum motivo, pertence a um grande sistema e veio com recado. E a nós cabe o quê? Como educadores, como pessoas da área do direito, da área de saúde, facilitar que esse recado seja dado ao mundo. Luiz, então no nosso país está tudo perdido? Nem tudo está perdido. Observem esse mapa.
a garantia dos direitos ao trabalho para adultos com deficiência. Pasmem, Estados Unidos, Europa, eles não têm uma permissão forte para a garantia desse direito. Pasmem, na África, você tem alguns países que dão essa proteção. Pasmem, é na América Latina que tanta gente acha que não presta, onde vocês vão ver lá países, muitos, que guardam a igualdade no trabalho e acessibilidade. Pasmem, países como a China, a Argentina, Egito, têm ações afirmativas. Então, nós ouvimos muitas coisas por modismo, ilusões. Ah, eu fui em tal país, mas será que todo o país é assim? Isso é para todos? Mas pensem, os países ricos, as pessoas já têm o acesso aos bens e elas já nascem com dinheiro. No Brasil, nós temos uma desigualdade, problemas econômicos, financeiros gigantescos. Não bastando isso, vêm as pessoas com as ideias malucas hoje, porque se apropriam das mídias sociais para difundir os fake news, mentiras, disseminar o seu ódio, o ódio que ela tem contra si próprio, que ela não cura, né? Porque o que é o ódio? É um amor mal curado. Então, gente amarga, mal amada, mal tudo, essa pessoa que tem esse mau amor, ela quer jogar isso para fora. O ódio dela, na verdade, é socorro, eu sou doente mental. Esse é o doente mental, não é o deficiente intelectual. Como alguns governantes, eles não são deficientes intelectuais, eles são deficientes mentais. É muito diferente. Uma coisa é a pessoa que tem um cérebro que, por cromossomo, por genética, não consegue avançar. Outra coisa é um psicopata no poder, portanto, uma doença mental, e que não garante que os direitos das crianças cheguem e disseminam feminicídios, racismo, homofobias, xenofobias, etnocentrismo e preconceito às pessoas deficientes. E aí, por que estamos falando disso em plena palestra da OAB? Porque aqui é a casa do direito. Aqui é a casa em que esses são considerados crimes de ódio. Esses crimes de ódio não podem passar despercebidos ou fazermos-nos de cegos. Diz o Estatuto da Pessoa Deficiente, artigo 5, vulneráveis, mulheres, idosos, crianças, adolescentes. Artigo 10, vulnerável a pessoa com deficiência em situações de risco, emergência e calamidade pública. E são considerados incapazes menores de 16 anos, precisam ser representados. E precisamos garantir a eles a dignidade da pessoa humana. Precisamos também repensar os direitos do consumidor para essa criança com deficiência. Nos anos 90, isso foi muito forte, só que de uns anos para cá, em especial os 2 últimos anos, nós abandonamos essa causa, nós abandonamos essa luta e precisamos mantê-la viva. Os direitos em filas para os deficientes visuais, deficientes intelectuais, auditivos, físicos, autistas, nos veículos, liberações de PVA, calçados, né? Em bares, restaurantes, direito ao lazer, à educação, a planos de saúde, porque alguns planos querem fazer diferenciações. Então, notem como pessoas que estão aqui me ouvindo e são do direito, quanta luta, quanta coisa em direito há para se discutir, quantas causas ainda podem ser pleiteadas aí. Mas, mais do que pensar numa causa, é o direito delas. Então, por isso que eu falei síndromes, o papel educativo da sociedade, o como lidar com essa aprendizagem de cada uma delas, mas também garantir o direito dessas crianças. Dentro dessa questão do direito, falamos de capacitismo, que é a discriminação e o preconceito social contra uma pessoa com qualquer tipo de deficiência ou síndrome. Por exemplo, uma pessoa está numa cadeira de roda, você chega para o acompanhante e diz: qual é o nome dele? A pessoa,
ela está deficiente físico, mas não surda. É igual quando alguém fala isso para um cego. Ele é cego, não surdo. E o inverso também é verdadeiro. Então, em que momento eu tenho essa postura capacitista, ou seja, de discriminar, fazer preconceito, ainda que eu não perceba? Então, precisamos fazer campanhas, como fez o Pará. Não seja capacitista, lá, não estigmatize pessoas com deficiência. Boazinha, ai que triste, ai que dó, ai ela é uma guerreira, ai que... Ou então usa uma palavra do coitado. O termo coitado vem de coito, alguém que foi estourada, estuprada. Então não use essa palavra coitado com ninguém, porque coitado é alguém que foi estuprado, para não dizer um termo mais pesado. Não aponte ou encare pessoas deficientes na rua. Não infantilize pessoas com deficiência. Não use termos pejorativos. O manquinho, ceguinho, louquinho. Não se aproveite de vagas e recursos como filas preferenciais. E aí chegamos ao ponto. E a escola, o papel educativo? O processo de formação docente frente à educação inclusiva, ela tem as suas faces. Eu disse, as pessoas estudam 40 horas, meia dúzia de questões de dificuldades de aprendizagem, desconhecem as síndromes, desconhecem como fazer intervenções, e não é que todos têm obrigação de estudar tudo aquilo, mas pelo menos de saber que ela tem o direito e de saber a quem buscar ajuda. Isso é o mínimo. Eu não tenho obrigação de conhecer todas as síndromes, mas eu tenho que saber que ela existe e eu devo saber como buscar ajuda para garantir o direito dessa criança no seu processo de aprendizagem. Nossas escolas não estão preparadas. Nós, professores, não conhecemos essas crianças. Elas têm um rótulo. Não aprendemos no curso normal, na pedagogia, sobre essa tal educação especial que, de fato, o Luiz está dizendo aí. Uma outra proposta é fazer encontros com os pais. Por quê? Quem, em geral, cuida de uma criança com qualquer síndrome de deficiência? É uma mãe. Raramente ela tem um marido que compartilha desse trabalho, é a mãe que carrega, é ela quem trabalha, é ela quem cuida. E aí ela vai para a escola e ela só recebe reclamações. Mãe, você deve, você deve, você deve, você deve. E essa mãe, na verdade, ela é que está precisando de socorro, de ajuda. Então, precisamos fazer um espaço nas escolas, um espaço dentro das prefeituras, para que elas tenham os encontros de pais de crianças com síndromes ou deficiências. E fazermos um encontro de recepção, acolhida dos pais. Num segundo momento, do que eu posso ajudar. Num terceiro momento, o que eu posso orientar ou trocar na educação dos pais. Num quarto momento, como desenvolver as habilidades sociais, familiar, aqueles 30 valores no convívio da família. Veja que isso aqui não é encontro com a criança, é um encontro para formar os pais junto com educadores e outros profissionais. Como lidar com o clima emocional, porque há mães que às vezes estão esgotadas, querem bater, querem fazer muitas coisas. Então, como elas precisam administrar a ansiedade, a depressão, o estresse, para terem qualidade de vida. Então, foi proposto em São Paulo, principalmente para as mães com síndrome de Williams, 7 encontros de formação para essa mãe, profissionais e professores que vão lidar com crianças com síndrome de Williams. Outra sugestão que eu poderia dar aqui é fazer um mapa da empatia. O mapa da empatia é um exercício constante de o que essa criança, o que ela pensa, será que ela está pensando no quê? O que ela sente? O que ela escuta? O que ela vê? O que ela fala, o que ela não fala? O que ela não ouve, o que ela não vê? Quais são as fraquezas dela? Então, um exemplo
Quais são os medos? Do que ela tem medo? Do que ela tem frustração? O que é isso? Precisamos fazer um exercício de nos colocarmos no lugar do outro. E esse outro é o meu aluno, o meu paciente, esse outro é a mãe. Então, existem modelos de empatia. Usamos tanto isso para desenvolver empreendedores. Precisamos usar esse modelo com crianças deficientes auditivas, mentais, intelectuais, visuais, motoras. Então, por exemplo, o que ela pensa? Ela sente preconceito, ela tem dificuldade no acesso às informações, ela tem medo de não conquistar um lugar como qualquer outro. O que ela escuta? Ela escuta dos pais, das pessoas, reclamações, cobranças. O que ela vê? Ela só vê obstáculos, um ambiente hostil. O que ela faz? Ela tenta superar seus obstáculos, tenta conhecer e superar seus limites. Quais são as dores dessa criança? A dor de não ter a informação ou de não entender como os outros. A dor de não ter softwares, recursos para facilitar a aprendizagem. Quais oportunidades elas poderiam ter? Elas teriam uma oportunidade se todo mundo fizesse esse exercício de empatia e garantisse softwares, acessibilidade, informações, algo que facilitasse. Eu não tenho esse conhecimento, Luiz Vicente. Mas sabe aqueles R$10 que eu tenho sobrando, que eu vou gastar numa cachaça? Eu poderia fazer uma doação a um grupo de estudos, a um grupo que compra materiais. Ou seja, ninguém é tão pobre que não possa fazer algo por. Eu posso não curar alguém, mas eu posso levar um médico até essa criança. Então, nós precisamos repensar o que é de fato ser humano, o que é de fato viver em sociedade, o que é de fato compartilhar vidas. Fazer esse exercício de empatia com a mãe dessa criança. O que ela pensa, o que ela sente? Acredito que boas instituições de ensino abririam portas para o meu filho. Eu preciso estudar, mas eu tenho filho para cuidar. Eu preciso melhorar o meu currículo. O que ela ouve? Assiste programa como MasterChef na CNT, Netflix, quando consegue fazer o gato do cabo do vizinho. Precisa pensar menos em trabalho e relaxar um pouco. Está esgotado. Compra marcas voltadas para mulheres bem-sucedidas. Gasta dinheiro com Dudalina. Ela acha que isso é um valor interessante. O que ela vê? Frequenta bons restaurantes? De jeito algum. Valoriza conforto e luxo? De jeito algum. Usa roupas que demonstram seriedade e poder? De jeito algum, olha lá. Ela não vive, não vê o que as mulheres da sociedade. O que ela vê? Amigos empreendedores, mãe bem-sucedidas. Quais são as dores dela? Sente-se desatualizada em relação ao mercado. É difícil conciliar o trabalho, a família e as exigências de uma criança deficiente. Precisa, então, conhecer outras metodologias e enxergar outras saídas. Luiz, o mundo da inclusão é muito complexo. Você poderia sintetizar um pouco dessas suas ideias? Eu costumo falar em A, E, I, O, U. A. Não importa qual a deficiência ou qual a síndrome. A. Analise quem está diante de você. Conheça, estude essa síndrome para você não criar um rótulo. E empatia. Se ponha no lugar do outro. Faça aquele exercício de empatia que eu disse agora. Porque quando eu conheço o outro, eu perco, né? Eu vou perder os meus medos, as minhas fobias, porque eu compreendo e entendo. Da compreensão nasce um pouquinho de amor. E essa criança precisa interagir. Então, se eu analisei, se eu tenho empatia, me coloquei no lugar dela, eu vou tentar investigar
como ela busca interagir. Algumas crianças interagem por sinais, outras por sons. O que ela quer dizer com isso? Eu vou chegar a algo importante. Como ela se comunica, interage. A partir da análise, da empatia, da interação, estou pronto para organizar situações de aprendizagem. Porque eu conheço, eu me coloquei no lugar dela, eu sei como ela se comunica, então agora eu vou organizar situações de aprendizagem. E aí eu estou pronto para para o final. Eu estou pronto para o mais importante na educação inclusiva e no uso das síndromes. Ultrapassar barreiras. Então, por exemplo, como ensinar equação de primeiro grau para uma criança de um 6º ano cadeirante? Tanto cadeirante quanto não cadeirante aprenderia muito mais equação de primeiro grau se, ao invés de olhar a parte algébrica, as letrinhas na lousa, elas brincassem numa gangorra, e isso é uma equação, tentar equilibrar. E talvez seja essa gangorra, esse equilíbrio que nós precisamos na nossa vida e na nossa sociedade. O voltar a brincar para aprender, o encontrar beleza nas coisas, focar em soluções e menos problemas. Então, eu quero lembrar uma lição, porque as pessoas, quando entram em contato com pessoas com síndromes ou deficiências, as pessoas querem modificá-las, querem curá-las. E há coisas que não precisam ter curas e não devem ser modificadas. Elas devem ser respeitadas e deixadas que a natureza tome o seu destino. Um homem estava observando horas a fio uma borboleta, esforçando-se para sair do casulo. Ela conseguiu fazer um pequeno buraco, mas o seu corpo era grande demais para passar por ali. Depois de muito tempo, ela pareceu ter perdido as forças e ficou imóvel. Estava deficiente? Estava com alguma síndrome? O homem, então, decidiu ajudar a borboleta com uma tesoura. Precisa de uma cirurgia? Precisa de um remédio? Abriu o restante do casulo, libertando-a imediatamente. Mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, esperando que a qualquer momento suas asas se abrissem e ela levantasse voo, mas nada disso ocorreu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando como um corpo murcho e asas encolhidas, incapaz de voar. O homem, que na sua gentileza e vontade de ajudar não compreendia, era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura foi o modo escolhido pela natureza para exercitá-la e fortalecer suas asas. O que eu quero dizer com isso? A parte de síndrome ou de deficiência é algo físico, de algo superior que nós não enxergamos e que não sabemos que o grande arquiteto do universo, o Criador, está planejando. Se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá em grupo. Então, andar no trilho sozinho, no trilho de trem, é uma coisa. Mas se eu tiver um amigo para trocarmos os braços e um apoiar o outro, nós conseguimos simular o andar do trem no trilho do trem quando se anda juntos. Isso é um provérbio africano. E aí, já que enfatizei tanto direitos, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública, o lugar que foi criado para garantir a diversidade, as deficiências, para que todas conversem e cresçam. Isto é do nosso maior pensador
anterior a Paulo Freire, Anísio Teixeira, o defensor da escola integral, uma escola, algo que está na nossa Constituição, devemos a ele, e pouca gente sabe. Eu estive na cidade dele, eu estive na casa dele, em Caetité, na Bahia, fui convidado a palestrar e pude entender aquela casa, o primeiro andar, as crianças que lá estudavam de manhã tinham a parte teórica. Na parte da tarde elas desciam e tinham as oficinas. Elas tinham o saber, o fazer, a teoria e a prática. Ali elas eram preparadas para a vida, para o mundo do trabalho. E a fala de Anísio Teixeira, ela hoje se retrata na nossa Constituição, no nosso ECA, na nossa LDB, em 4 pilares. Como assim? Educação pública, gratuita, de qualidade para todos. Educação pública, gratuita, de qualidade para todos. Então, a pior violência que nós podemos ter diante da inclusão, diante das deficiências e das síndromes, é a violência do preconceito. Então, eu sou o professor Luiz Vicente, espero ter trazido algumas pequenas contribuições. Esse é meu avatar, está na moda a tecnologia agora. Muito obrigado. Professor, eu gostaria de abrir aqui a possibilidade de perguntas. Tudo bem. Temos tempo? Temos um tempinho. Obrigado a todos. Agradeço ao AB, agradeço a paciência, porque eu falei muito rápido, a Kelly, a nossa intérprete, e a todos vocês que disponibilizaram o tempo de vocês para ouvir, assistir esse momento. Adriana, nós temos perguntas no chat? Não, Marcelo. Se algum dos participantes quiser fazer alguma pergunta, por favor, eu peço que utilize a ferramenta Raise Hand e nós habilitaremos aqui o microfone. Nenhuma pergunta? Professor, eu tenho. O Arthur levantou a mão. O Arthur? Então, por favor, Arthur. Deu lugar ao seu filho. Esse é o local de fala dele. Boa tarde, professor Luiz Vicente. Queria parabenizar mais uma vez o senhor. Como sempre, palestra formidável. Eu gostaria de perguntar o que você acha que seria necessário para tornar o modo de aplicação dos vestibulares mais inclusivo para as pessoas com deficiência, porque eu percebo que, num geral, ele ignora bastante várias características que são de extrema dificuldade para o aprendizado de pessoas que não são neurotípicas ou têm outros transtornos e síndromes. Perfeito, Arthur. A nossa sociedade ela é preparada para os neurotípicos e para a competição. Isso é visível. Começa que agora nós temos a nossa BNCC, em que eu quero que uma criança na educação infantil desenvolva 30 habilidades. Eu já estou querendo que todos tenham o mesmo padrão, todos tenham 30 habilidades competitivas. E aí há algo bom que fala para preparar para a vida, competências socioemocionais. Esse é o lado muito bom da nossa Base Nacional Comum Curricular, que é uma lei, né, a Resolução 2 de 2017. Então, a questão legal, hoje, quando se cria uma criança na educação infantil, eu devo desenvolver o lado cognitivo, socioemocional, perfeito. Mas eu tenho as habilidades para o mundo do trabalho, competitividade. Já são 30 na educação infantil. Quando chego ao ensino médio, ao ensino fundamental, eu terei mais 1.296 habilidades cognitivas. E aí chegarei ao ensino médio, eu terei 3 anos para preparar o cognitivo de novo, o intelectual, para um exame que é um dia na vida da pessoa. Chama-se vestibular ou Enem.
e ela terá de desenvolver 187 habilidades. Então, veja, 30, 1.296, 30, você passa 12, 15 anos da sua vida desenvolvendo conteúdos, memorizando técnicas para um dia da sua vida, que não será a sua vida inteira. E aí você entra na faculdade e vê que quase tudo aquilo, pouco você utilizará ou terá repercussão. Então, infelizmente, precisamos repensar esse sistema competitivo de exclusão. Por outro lado, principalmente nas federais, que eu visitei, eu sou avaliador do MEC, eu noto, sim, um trabalho de materiais inclusivos, materiais adaptados. Lá há presença de profissionais para ajudar nas dificuldades e nas defasagens de pessoas com deficiências ou síndromes. Então, mas é algo muito tímido ainda. Precisamos, sim, começa pelo próprio exame, que ele não tem, por exemplo, uma pessoa que é disléxica, que tem alguém que conte o exame. Então, existem algumas iniciativas. Então, bem colocado, Arthur, há muito a ser feito. Nós estamos ainda algo muito prematuro, embrionário, muito precisa se repensar o que é que nós queremos para todas as crianças ou para a nossa sociedade. Sim, Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Posso complementar a minha pergunta com mais uma dúvida, professor? Esse ano mesmo começaram nos vestibulares a nova providência de uma análise com critério especial para pessoas autistas e disléxicas nas redações mesmo. E uma coisa que eu percebi, junto com várias outras pessoas que são autistas, disléxicas, que eu comuniquei, é que esse critério ele não foi colocado. Então, acho que é aquilo que você falou mesmo. Ainda precisa ser muito trabalhado, agora que ainda está no início, para eles tentarem desenvolver mesmo uma forma de inclusão maior nesse mercado dos vestibulares, que é tão competitivo, mas é uma competitividade só planejada para as pessoas neurotípicas mesmo, para as pessoas sem deficiência. E o próprio sistema de cotas mesmo, que eu acho que também deveria ser mais trabalhado. Você concorda, professor? Sim, então, as pessoas como seu pai, sua mãe, que atua nessa área do direito, né, tem muito que lutar ainda para fazer essa acessibilidade, essa inclusão, mobilidade. Então, quando falamos isso, acessibilidade, mobilidade, é em várias situações, não é apenas o ir e vir físico, né? Perfeito, professor. Gostaria de agradecer mais uma vez. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e me inspiro muito no senhor. Muito obrigado de novo. Obrigado, Arthur, pela participação. Mais alguma pergunta? Então, vou eu realizar a minha aqui. Professor, eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui conosco sobre o curso de pós-graduação em Neuropsicopedagogia Clínica Institucional e Educação Especial Inclusiva. Muito obrigado. Como foi dito ao início, né, eu sou coordenador de um curso de neuropsicopedagogia e não é mais uma faculdade, uma pós, né? Esse curso foi criado, Marcelo, exatamente para atender uma necessidade e para não ser mais um no mercado, né? Um curso de 4 meses, 6 meses. Nosso curso ele tem 22 meses. E o que eu notava, muitas pessoas que vão lidar com deficiências, defasagens ou vão fazer anamneses, né, nas escolas, fazem um curso de pós numa faculdade online, 4 meses ou 6 meses, agora está na moda, só que aí elas não têm a prática ou desconhecem. Então, todo mundo que fez licenciatura lida com o cérebro. Ok, quem aprende o cérebro? E aí eu pergunto, você conhece todas as funções executivas superiores? Atenção, foco, como usar o seu tempo, como melhorar? Não, porque nós não tivemos nas nossas licenciaturas, eu posso falar por isso porque eu sou professor de português, biologia e química, nós não tivemos nos 3 cursos de licenciatura que eu fiz, e na pedagogia, 4,
Nenhum deles nós tivemos aula sobre funcionamento do cérebro, como o cérebro aprende. Então, quando eu montei esse curso, eu pensei, eu preciso fazer algo diferente na minha região. Eu pensei num curso que o primeiro semestre fosse todo voltado a entender o cérebro, como ele funciona, o cérebro de pessoas com deficiências, o cérebro aprendendo arte, o cérebro aprendendo matemática. Então, é um curso inédito, é um curso que tem um foco, atender necessidades educativas. Depois nós temos aí 1 ano de aprendermos a psicopedagogia, 1 ano e não 4 meses ou 6 meses. Técnicas de avaliação, técnicas de intervenção, com uso de com a parte de terapia, fisioterapia. O nosso grupo é composto por 22 doutores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, todos na sua especialidade, terapeutas ocupacionais. Então, temos uma parte de neuro, outra parte de psicopedagogia, e ao final temos mais quase 1 ano voltado à educação inclusiva, educação especial inclusiva. Então, eu convido as pessoas que queiram, né, depois contatar o Marcelo, ou divulgar, porque é um curso sério de 22 meses de formação de especialistas em neuropsicopedagogia. Eu agradeço, o propósito não era fazer propaganda do curso, mas já que você cedeu esse espaço e pela parceria, eu fico muito feliz. Muito obrigado. Quem fica grato aqui sou eu, professor. E o senhor pode deixar aí no chat, ou se o senhor quiser falar, o telefone de contato aí para quem se interessar pelo curso, ou o site que pode encontrar o curso, porque realmente é algo diferenciado e, como o senhor disse, é inédito aqui, né? Então, se o senhor quiser compartilhar conosco, se o senhor puder compartilhar conosco aí o site e o telefone, eu lhe agradeço. O nosso site é pós-neuropsicopedagogia.com.br. pós-neuropsicopedagogia.com.br. O nosso telefone, a professora Cassiana, que é quem cuida, atende, né? Porque eu viajo, palestra, agora não estou mais em casa. Então, pós-neuropsicopedagogia.com.br. O telefone que é um WhatsApp, 13, né? Que é o DDD, 99743 1869. Então, 13 99743 1869. Quem atenderá é a professora Cassiana, que cuida de tudo isso, que é em parceria também, né? Atende muita gente. E eu agradeço aqui, Marcelo, por você ter aberto essa possibilidade de divulgação, porque fazer trabalhos sérios tem sido muito difícil. Isso tem um custo, manter médicos, fisioterapeutas, fono, e lutar com cursinhos de beira de estrada que virou uma febre. E eu falo isso não em nome meu, mas em nome das crianças, porque nós temos médicos que vêm de Ribeirão Preto, que vêm de São Paulo, e com muito bom coração para dar aulas excelentes, para capacitar. Então, a doutora Weiman, a doutora Karina Weiman, que ela é da USP, e ela é do Instituto Genoma, ela atende muitas crianças. Então, o curso não só tem esse foco apenas de formar pessoas com competência e habilidades, né? Mas reduzir o número de profissionais que têm uma péssima formação e que, infelizmente, estão impedindo o direito de crianças terem os seus potenciais, terem um estímulo adequado, porque não tem profissionais com essas habilidades. Muito obrigado, professor. Adriana, você pode verificar se tem mais alguma pergunta no chat? Não, não tem pergunta nenhuma. Ok. Professor, como sempre, o senhor abrilhantou aqui o nosso fim de tarde, trouxe um conhecimento ímpar, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã do seu trabalho, né? E o senhor trouxe aqui informações importantíssimas sobre inclusão, sobre capacitismo, né? E eu fico mais uma vez extremamente grato em ter o senhor aqui partilhando todo esse conhecimento, né?
E agora eu vou passar a palavra aqui para a Morgana, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que vai caminhar aqui para o encerramento. Um grande abraço, professor, mais uma vez muito obrigado, obrigado a todos os participantes, né? Agradeço aí a cada um de vocês, aos presidentes de comissão que estiveram presentes aqui de forma massiva, aos presidentes de comissões de outras cidades, aos colegas advogados, aos profissionais de educação, enfim, ao público em geral que nos prestigiou aqui com a sua presença. Muito obrigado, professor. Fiquem todos com Deus. Professor Luiz Vicente, antes de fazer o encerramento, quero verificar se o senhor tem alguma consideração final. A minha consideração final é que lutemos para manter a nossa humanidade, manter a nossa dignidade e estender isso às pessoas deficientes e pessoas com síndromes. Eu acho que isso é o que nos torna humano, né? O que nos torna humanos é nos colocarmos cotidianamente no lugar do outro. Então, pedir que o Criador abençoe cada uma dessas pessoas que nos ouviram, toque no coração de cada uma delas, no que elas podem ajudar e de que maneira. É o que eu posso pedir ao Criador. Professor Luiz Vicente, eu quero agradecê-lo mais uma vez em estar aqui conosco. Eu fico assim, cada vez que eu te escuto, eu sempre fico emocionada, eu fico até às vezes assim, sem saber o que dizer, porque o senhor me ensina tanto, então assim, eu aprendo tanto, tanto em cada vez que eu te escuto. Então, gratidão, professor, gratidão, porque o senhor é uma pessoa maravilhosa, o senhor é uma pessoa abençoada, o senhor é incrível. O senhor sabe o quanto eu sou sua fã e o quanto eu gosto de ter a oportunidade de te escutar. Então, para mim, assim, eu estava assim, muito ansiosa para chegar hoje, sabe? Para poder ter essa palestra, poder ter a sua palestra. Muito obrigada, hoje eu aprendi muito. O senhor sempre faz com que eu abra a minha mente, sabe? Sempre faz com que eu passe a enxergar de uma forma melhor. E cada vez que eu te escuto, eu sempre acabo vendo meus filhos com outro olhar, sabe? Então, eu sempre aprendo muito, muito com você. E que, assim, que tenhamos mais profissionais do seu nível, mais profissionais que procurem aprender com a pessoa certa, com a pessoa correta, como é você, professor Luiz Vicente. Obrigado. E eu tenho que fazer aqui os agradecimentos às nossas colaboradoras também, a Adriana, que sem ela, assim, seria impossível realizar qualquer evento aqui na subseção. A nossa querida Isis também, que está aqui presente conosco. A Bruna, da Seccional São Paulo, que está aqui disponibilizando a sala para nós, que ficou aqui desde mais cedo nos ajudando aqui para a elaboração dessa palestra. Um agradecimento muito especial também à Kelly, a nossa querida intérprete de Libras, que sempre está aqui conosco, né? Nos seus eventos, é a nossa intérprete oficial, professor Luiz Vicente. E mais uma vez, professor Luiz Vicente, muito obrigada mesmo. Eu realmente estou até aqui emocionada, eu estou sem saber o que dizer, porque eu sempre preparo um texto, eu preparo alguma coisa para dizer nas suas palestras, mas eu realmente fico muito emocionada. Eu também Vamos tenho que celebrar a vida. Vamos celebrar a vida. E assim que essa pandemia passar, professor, eu quero tê-lo aqui na nossa casa de forma presencial. Que bom, muito obrigado. E quero também agradecer ao nosso presidente Gonçalo Menezes, porque por um motivo profissional não pôde estar aqui presente na tarde de hoje. Vou fazer a leitura dos próximos eventos. No dia 20 de maio, nós teremos a palestra sobre holding familiar, com o expositor Dr. Diogo Rossetti Cleto. No dia 25 de maio, nós teremos a palestra Impactos Ambientais da Indústria da Moda e Como Minimizá-los, com a expositora Fernanda Lopes Lima. No dia 27 de maio, nós teremos a palestra LGPD e o combate à desigualdade racial. Qual a relação entre esses temas? Com o expositor Dr. Marcos Tupinambá Martim Pereira. Queremos também convidar a todos a participarem da nossa campanha de lacre solidário,
onde nós fazemos a arrecadação de lacres e tampas plásticas, onde reverteremos para a compra de cadeira de rodas. Nosso posto de coleta é na nossa subseção aqui da OAB de Praia Grande. E nós temos um parceiro também, que é a Associação Comercial de Praia A Grande. Associação Comercial também se tornou um posto de coleta. Então, para quem estiver aqui na região do Boqueirão, Forte, fica mais próximo deixar lá com eles. Professor Luiz Vicente, mais uma vez, muito obrigada, gratidão por estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo, espero que em breve possamos estar juntos novamente. Eu vou devolver aqui a palavra para o Marcelo, que foi idealizador desse projeto. Professor, se o senhor tiver tempo disponível, temos uma mão levantada aqui, o Gabriel. Eu posso passar a palavra para ele? À vontade. Com a palavra, Gabriel, Boa noite pode falar. a todos. Minha câmera deu uma quebrada aqui, por isso que eu só vou conseguir falar. Mas, primeiramente, muito palestra maravilhosa, professor. Eu sou autista, eu passo por tudo isso diariamente, é muito difícil, e ter sua palestra me ensinou muito nessa tarde de hoje. Que Deus abençoe sua vida e continue te capacitando para ensinar muitas pessoas. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Obrigado, Gabriel, pela participação. Professor, mais uma vez, só tenho que lhe agradecer a todos, e vamos caminhar, então, para o encerramento. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e até a próxima, professor. Muito obrigado, Kelly. Parabéns. Pode fazer o encerramento, Adriana. Ok, obrigado a todos. Vou encerrar a palestra, tá bom?